Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Delphia. Eu sou a Simone, sou head de marketing. Estou muito honrada de liderar mais uma conversa curadora sobre o universo de tecnologia, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre um assunto de utilidade pública e impacto direto na sociedade, a educação e a importância da tecnologia nesse setor. Depois da pandemia, todos nós sabemos o quanto isso movimentou essa área. Nós vamos explorar como a tecnologia tem impulsionado a educação e vamos discutir avanços e sobre o futuro da TI. Para esse bate-papo, nós temos aqui convidados especiais. De um lado, eu estou honrada de receber um de nossos clientes, que faz parte da 8ª Universidade da América Latina, a Unesp, que está representada aqui pelo Ney, que é professor e CIO. E eu queria que, Ney, primeiro, muito bem-vindo, é um prazer receber vocês. Queria que você desse um alô para o público e se apresentasse um pouco mais. Beleza, pessoal. Bom dia a todos aí. Bom, eu sou professor da Unesp, né, como contratado, estou CIO, né, e eu sou responsável, então, por toda a operação de TI da Unesp, que inclui tanto a parte de sistemas como a parte de infraestrutura computacional e comunicações. E a gente já estou nesse cargo há algum tempo, e eu acho que eu tenho bastante a contribuir para explicar para vocês como que a Unesp entende a tecnologia na educação e falar um pouco sobre projetos que a gente está iniciando agora e perspectivas para o futuro. Muito bem. Reitero as boas-vindas. Ney, vai ser um bate-papo bem produtivo. E do outro lado, eu tenho um especialista com 12 anos de experiência em observabilidade, que já implantou projetos complexos da disciplina, principalmente em clientes de educação. A mãe dele é diretora de escola, então falar de educação sempre foi parte da vida dele. Curador da Delphia há mais de 4 anos. Bem-vindo, Andrew. Também gostaria que você desse um alô para os nossos ouvintes. Muito boa tarde, pessoal. É um imenso prazer participar desse projeto maravilhoso, com esse time maravilhoso de marketing aqui da Delphi. E um imenso prazer conhecer, né, estar aqui presente com o Ney. Tá? Educação sempre fez parte da minha vida. Desde que eu nasci, minha mãe sempre foi professora, sempre esteve envolvida com o mundo de educação. Então, sempre foi um foco muito grande na minha casa, né? E ter essa referência e poder hoje falar sobre isso do outro lado, da tecnologia, e a importância que isso traz, né? Não só conseguir ter essa visibilidade na área educacional, mas conseguir participar desse projeto, desse pilar da sociedade que é a educação e como que a gente está globalizando isso, como que a gente está levando essa informação, essa disciplina para o Brasil e para a América Latina inteira e para o mundo inteiro é muito bom. Muito obrigado mesmo, pessoal. Antes de começar, eu tenho uma curiosidade, Wendel. Como é ser filho de uma mãe diretora de escola? Olha, é um desafio. Principalmente porque durante a minha infância, né, eu não fui um dos melhores alunos. Fui uma pessoa muito criativa, então nunca gostei muito de rotina. Eu passei a ser um bom aluno depois de grande. Só que assim, eu sempre tive um incentivo, não só da minha mãe, né, mas do grupo que frequentava, né, minhas festas, os churrascos da minha família eram professores, todos eles davam aula, participavam aí desse ambiente. Então, crescer nesse ambiente para mim foi muito desafiador a princípio. Porém, depois foi muito esclarecedor. Assim, eu sou muito grato, né, por ter participado disso. Hoje eu sou uma pessoa muito estudiosa. Eu sou uma pessoa que eu estou, assim, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, estudando não só TI, mas várias outras disciplinas, várias coisas que eu trago da minha infância e até hoje é bem singular na minha personalidade, né? Esse fator educação. Então, agradeço muito, né, todo o esforço que minha mãe fez para me trazer para botar dentro da minha pessoa essa personalidade. Muito bem. Costumo dizer que a gente é produto do meio que a gente vive, né? E a gente aqui tem um exemplo claro disso. Muito bem. A Unesp tem 34 unidades espalhadas em 24 cidades do estado de São Paulo, números muito relevantes. 3.000 professores e 6.000 colaboradores administrativos, e esses colaboradores realizam tarefas que apoiam aplicações acadêmicas, sistemas de compras, folhas de pagamento e muitos outros desafios. E a missão desses profissionais é apoiar os processos de aprendizagem de mais de 50.000 alunos, seja dos cursos de graduação
pós-graduação e muitos outros cursos. Como é que você viu, Ney, a tecnologia transformar o ambiente acadêmico nos últimos anos, especialmente durante a pandemia? Bom, ah, tem o antes e depois da pandemia, né? Foi bastante marcante essa mudança, né? Principalmente para a Unesp, né? A Unesp é uma universidade pública, ela é uma universidade colegiada, né? Ela é mantida por recursos públicos, mas ela é uma universidade muito direcionada, né? Muito o poder dela está muito dividido entre aquilo que a gente chama colegiados, né? Que são as instâncias que tomam as decisões. Então, o reitor ele tem um papel, eu tenho um papel, mas os colegiados é que realmente lideram esse processo. Então, havia muita resistência, por exemplo, ao uso de ensino à distância. Então, o ensino à distância da universidade era alguma coisa que as pessoas não admitiam que existisse. A aula gravada era um conceito que a universidade não tinha, não via como viável. Então, houve uma discussão nossa antes da pandemia, muito intensa, e a gente chegou à conclusão que a gente ia tentar fazer era alguma coisa da ordem de 10 disciplinas que seriam mistas, né? Aí veio a pandemia e que é menos de um ano depois, todas as disciplinas eram à distância, tá? Então, da maneira como foi emergencialmente à distância, como se quiser chamar. Então, foi uma mudança muito rápida, né? A gente tem um conjunto de docentes que tem vários estágios de desenvolvimento, né? Tem alguns que a gente chamava de templários, né? Que nunca tinham ligado no computador, que não tinha a mínima ideia como usar um telefone celular era mais raro, mas mesmo assim tinha muita gente na época que não sabia usar e a maior parte das pessoas nunca tinha feito uma videoconferência. Então, de uma hora para outra, tiveram que começar a usar o MEI, aprender a usar, e a partir daí foi um impacto muito grande. A gente já tinha trabalhado na questão de migrar os nossos sistemas para uma arquitetura cliente-servidor. Então, as pessoas usavam, em geral, os computadores na universidade para fazer as suas atividades, mas isso já tinha migrado. Então, quando veio a pandemia, alguns poucos serviços mais críticos tiveram que ser adaptados, mas a maior parte deles continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. Uhum. Também a gente tinha um acordo com o Google, né, que permitia uma série de coisas. Foi impactante nesse sentido, e então a gente conseguiu operar sem maiores problemas. Bom, uma vez feito isso, hoje a gente tem uma situação totalmente tranquila em relação ao uso de tecnologia, principalmente de videoconferência. Tem ainda uma questão de nós temos um braço nosso que é voltado para ensino à distância, aí com a definição mais formal de ensino à distância, né, do que um ensino que é parcialmente à distância, sei lá, que então a gente está se fortalecendo também, está crescendo muito, como todo o ensino no Brasil, e hoje a gente tem o desafio da inteligência artificial, acho que é o principal desafio que está surgindo, que é como incorporar essas coisas de forma a que o aluno tenha um aprendizado significativo, né? Acho que esse é o grande desafio. Do ponto de vista aqui de nosso, né, esses serviços eles vão colocar muita pressão sobre as áreas de TI, porque as áreas de TI não estão preparadas hoje para dar conta disso, ou seja, não há recursos computacionais suficientes, né? A maior parte da TI das universidades hoje ela ainda são equipamentos que não têm grandes recursos de GPU, por exemplo, e não conseguem rodar workflows de inteligência artificial. Tem a questão da capacitação dos técnicos, né? Quem vai implementar essas soluções que também é desconhecido, ainda que não é muito claro. Não só, basicamente existem muito poucas pessoas que têm uma visão do que fazer, então vai ter que se aprender fazendo. E é uma evolução rápida, né? É uma aceleração exponencial que não para de crescer e com muito impacto na área de educação. E a questão é como que a gente vai ensinar as pessoas nesse novo mundo, né? Em que uma série de coisas que antes eram exclusividade dos seres humanos, hoje elas são facilmente realizadas por máquinas, né? Então, principalmente a parte de aprendizado, né? Hoje
Ainda que os sistemas eles não consigam, essas linguagens, modelos de linguagem grandes aí não consigam realizar atividades muito complexas, né? Muito complexas, como desenvolvimento do sistema como inteiro. As atividades de ensino eles conseguem fazer com o pé nas costas, né? Então a gente tem esse grande desafio do que ensinar para os alunos e como ensinar os alunos a usar as ferramentas de forma que eles tenham um aprendizado significativo e aprendam realmente alguma coisa. Bom, em linhas gerais é isso, depois a gente pode especificar algum aspecto mais que vocês tenham mais interesse. E quando você fala de desafios, né, eu penso exatamente aqui no ambiente do Andrew, né? Ele coleciona uma série de experiências sobre levar a observabilidade para empresas, principalmente na área de educação. Então, Andrew, eu queria aproveitar essa deixa e queria que você falasse um pouco quais são os principais desafios que a área de TI, principalmente, e a área de negócios, que também hoje já usa de observabilidade, essas duas áreas na área de educação, quais são os principais desafios que elas enfrentam? Maravilha. A gente tem, né, como o Ney estava comentando, a gente tem dois mundos bem diferentes, né, principalmente na área de educação, que era uma área bem física e teve que se tornar, né, uma área bem digital, muito digital. Teve que abusar desse uso da tecnologia para conseguir levar esse mesmo ensino que era aplicado de forma presencial. O que acontece quando a gente tem essa colisão, né, de dois mundos completamente diferentes em um único só produto, tá? A gente tem um amadurecimento muito rápido, né, só que de uma forma não bem posicionada com respeito à tecnologia. Então, a gente acaba tendo um conflito aonde eu deixo de ser presencial para começar a ser 100% digital. E com isso, né, as faculdades, pelo menos dentro da minha experiência com observabilidade, o que a gente enxerga? Putz, a gente não precisa só garantir que o nosso ensino vai estar lá, mas a gente precisa garantir para o meu aluno que ele possa acessar esse meu ensino, que ele tenha essa disponibilidade, não importa o horário, não importa o dia da semana, não importa por quanto tempo eu vou estudar, isso precisa estar disponível para o aluno, para a minha ponta final. Né? Esse é um dos maiores desafios, conseguir garantir a disponibilidade para que meu aluno consiga acessar minha plataforma digital e conseguir ali concluir a sua aula, a sua prova, conseguir olhar os materiais que ele vai precisar, as datas e tudo isso. Né? Então, quando a gente fala de disponibilidade, principalmente, a gente está falando ali de um ambiente mais voltado para cloud. A gente sabe que ainda assim existem muitas universidades, muitas escolas que optam pelo modelo híbrido, que a gente chama, onde tem uma parte ali on-premise e uma parte em cloud, porém a gente tem visto aí bastante parte desse mercado migrando para conceitos cloud. E aí a gente tem um desafio um pouquinho diferente, é o que eu costumo dizer que é a casa bagunçada. Né? Porque quando a gente vai para serviço gerenciado, a gente tem provedores de nuvem com serviços gerenciados, aquele mundo de opções, né? Aquele mundo de putz, agora eu não sei se eu utilizo um EC2 ou se eu vou direto para um EKS, como é que isso vai funcionar, a questão de custo. Então, também faz parte desse desafio. Né? A gente não só falar da migração e falar de disponibilidade, mas falar quanto que isso vai custar para a gente. Como é que eu arrumo todo esse conceito de FinOps dentro da minha casa hoje, que a gente está falando, por enquanto, de migração de um ambiente físico para o ambiente digital? Então, são desafios bem importantes para a gente pensar. E como tudo aconteceu, principalmente pós-pandemia, aconteceu de uma forma muito rápida, muitas dessas empresas, né, muitas dessas universidades, elas não tiveram esse tempo de amadurecimento. Não tiveram esse tempo de maturidade para conseguir transformar isso. Precisavam resolver o negócio deles. Então, resolvendo o negócio deles, o importante para a gente é garantir disponibilidade. Legal. E a partir desse momento começou-se aí toda uma jornada digital, né, onde eu tinha que fazer de forma rápida, de forma sucinta, de forma disponível para os meus alunos, para a ponta final ali que realmente vai acessar esse conteúdo. Né? Então, eu colocaria como principais desafios a migração, não só de tecnologia, mas também de cultura, levar isso, abranger isso de uma forma mais sucinta para toda uma região, todo o Brasil, toda a América Latina, o mundo inteiro, aceitar essa migração de físico para digital, e com isso a gente traz desafios tanto de FinOps, quanto desafios de observabilidade, quanto desafios de maturidade. Certo. A gente sabe que a imensa e distribuída camada de aplicação da Unesp, ela é crítica para o funcionamento da instituição. E, logo, uma plataforma sensível é o sistema de realização de matrícula. O período de matrículas dos alunos é a Black Friday de vocês, Ney? É a nossa Black Friday.
Pelo menos foi durante muito tempo, agora não é mais, né? O período de matrícula, a gente ainda toma algum cuidado, mas ele ficou muito mais tranquilo. E, bom, só comentar algumas coisas que o Vendrio falou. Realmente, para nós, instituição pública é um grande desafio para a nuvem. A gente segue sendo on-premise a maior parte das atividades, ainda que tenham serviços totalmente fechados que são de nuvem, por exemplo, Google, Microsoft. Mas agora a inteligência artificial não vai nos deixar caminhos, né? Porque realmente comprar uma estrutura de GPUs para rodar workflows de IA, realmente o preço é muito proibitivo e pelo menos até agora a gente está tendo uma certa dificuldade de fazer isso. Ainda que a gente vai começar a fazer isso. Então a gente tem um acordo agora que a gente está tentando viabilizar via Prodesp para fazer isso, mas em pequena escala. Bom, o que acontece? O fato é que a gente tem 85 sistemas, né, rodando, a gente gerencia isso e mais uma série de outros serviços. Tudo on-premise, mas isso, nesse aspecto não é crítico. A gente monitora tudo isso via a solução da Delphi, né, que é o Datadog. E o Datadog foi muito instrumental para nós na questão de diagnóstico, né, de desempenho. Esse é o grande problema, é fazer o diagnóstico de desempenho, o que realmente afeta o desempenho, porque assim, que era o nosso principal problema? A gente tinha alguns momentos que as coisas paravam de operar por excesso de demanda. E assim, diagnosticar onde que estava esse excesso de demanda, quem estava causando isso, sem uma ferramenta de observabilidade é muito difícil. Porque às vezes a gente é raro achar o evento causa, né? A gente vê as consequências, né? As consequências é sistema A, B, C parou de funcionar. E aí você culpa o sistema e na verdade a culpa não é do sistema, ele parou de funcionar porque... Então, por exemplo, um recurso que a Delphi tem, que foi instrumental para nós, é que o Datadog apresentou, na verdade, foi a gente consegue pegar uma requisição e abrir todos os passos, né? O que custa cada um dos passos, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente percebeu que o custo não estava no banco de dados, por exemplo, ele estava na rede. Aí tenta para explicar por que a rede está lenta, né? O que acontece, né? E a Sim. gente e só foi possível numa abordagem holística, né? Tá? Então esse é o ponto também importante. Você tem que ter uma abordagem holística. Não adianta você pegar e ficar monitorando 5% do seu sistema. Não resolve. Tem que medir todos, porque você não sabe qual que está dando problema. Tá? E se você medir 95%, deixar 5% de fora, você vai ficar angustiado se não são aqueles 5% que estão gastando. Tá? Aí também é questão de formação de recursos humanos, né? Então a gente a gente conseguiu contratar pessoas, mas se formamos uma equipe forte, DevOps, né, que veio por causa disso, e a partir daí a gente ganhou confiança. O grande desafio na área de TI, na TI pública principalmente, né, a TI privada ela tem outra mentalidade, né? No caso, uma empresa privada, a competição é crítica sempre, né? Estão sempre competindo uns com os outros. Na questão pública, isso não é tão crítico, né? Competição não é um fator importante, mas disponibilidade é. Legal. Então, E Ney, falando em disponibilidade, já que a questão das matrículas é a Black Friday de vocês, então cada empresa tem seu momento sazonal crítico, né? Você pode contar para gente por que essa data é tão crítica? É um número de aumentos, eu imagino, de aberturas, mas o que acontece dentro do ambiente de TI que se torna de fato crítico? bom, o que acaba acontecendo é assim, são vários desafios, né? O primeiro desafio é que as pessoas estão fora da universidade e passam a ficar dentro, né? Então, isso tem uma série de questões, né? Elas entram dentro da universidade, então tem que ter um workflow previsto para essa entrada, elas vão criar contas, elas não conhecem os nossos sistemas, elas não conhecem a universidade, então são pessoas em geral que têm uma certa dificuldade inicial para operar. Essa nova geração é uma nova geração muito conectada a celular, então elas não estão muito acostumadas a usar computador, por incrível que possa parecer, né? Então tem uma série de dificuldades, os sistemas não estão preparados para serem usados nesse caso, Uhum. e envolve uma série de operações que são mais ou menos complexas, né?
A gente tinha um problema que era escalonado no final das contas, que é engraçado de contar, que é o problema dos nossos restaurantes universitários. Eles têm o pessoal compra ticket para almoçar no início da manhã, e isso acabava gerando um problema para nós de uma demanda muito explosiva num determinado momento. Isso acabava sobrecarregando todo o nosso ecossistema, tá? Por uma razão lá de desenho do nosso ecossistema. E aí o que acabava acontecendo é que se propagava. Aí quando era época de matrícula, esse problema, às vezes ele melhorava, lá para as 8, 9 horas da manhã ele tinha parado. Mas quando era época de matrícula, a coisa continuava. E aí tinha uma série de problemas. E também tem questão de fechamento de matrícula, por exemplo. Quando você fecha uma matrícula, isso gera operações complexas nos bancos de dados para garantir que os alunos se matricularam, quantos se matricularam. Isso gera uma série de requisições, os bancos de dados são pesados, né? Então isso também acaba afetando. Mas hoje isso funciona razoavelmente bem. A gente introduziu uma arquitetura Kubernetes hoje, né? E isso foi muito por causa da observabilidade. Qual o problema? Só para deixar claro para vocês, né? O problema é que quando a gente tem uma coisa que funciona, é difícil mexer. É complicado mexer. Porque se você não sabe, sempre que você vai mexer num sistema tipo da Unesp, o sistema de graduação da Unesp, ele tem mais de uma década. Então, assim, ele é muito antigo e tem muitas coisas que as pessoas já não sabem exatamente como funciona. Ninguém mais sabe. Que quem desenvolveu saiu, então tem uma série de coisas. Se você não tem uma ferramenta de observabilidade, quando der algum problema, você pode passar horas, literalmente horas, ou dias até diagnosticar esse problema, se você não tiver uma ferramenta tipo essa, né? E outro problema, você tem acessos restritos, né? Nem todo mundo tem acesso a tudo, né? Nem pode ter. Então, quando não tem uma ferramenta tipo Datadog, você tem que reunir várias pessoas numa sala até achar o ponto, né? Então, todas essas coisas acabaram sendo minimizadas. E agora, por exemplo, na matrícula, por que a matrícula foi resolvida? Porque eu consegui colocar Kubernetes, né? E aí o que acontece? Os Kubernetes eles resolvem o problema da demanda com certa facilidade. Eu simplesmente aumento o número de instâncias, né? Mas isso só foi possível porque eu consegui migrar sistemas que tenham 10, 15 anos, né, que rodavam em arquitetura em máquinas virtuais Linux, eu consegui migrar para uma nova arquitetura. E aí só foi possível porque eu tinha uma ferramenta de observabilidade que me permitiu fazer essa migração sem que os usuários percebessem qualquer intermitência. Uhum. Então os alunos não percebem, as pessoas não perceberam isso, né? Toda a infraestrutura mudou. Nos últimos 2, 3 anos, a gente mudou toda a infraestrutura da Unesp, toda, tá? E não deixamos de operar nem basicamente que os usuários tenham notado nada. Tínhamos que fazer algumas paradas programadas, mas de forma não avisada, basicamente devido à infra, nada. Teve alguns problemas de rede, sempre tem, mas localizados, né? Então, Muito assim, bom. isso é essencial para observabilidade, tá? Então, assim, Muito bom. isso que via... Desculpa, Ney, pode concluir. Não, terminei, pode continuar. Então, pegando esse gancho que, primeiro, Ney, eu acho que você acabou trazendo um gancho muito legal sobre o quanto você deve ter provado valor por dentro dessa decisão colegiada que deve acontecer para você trazer observabilidade como uma disciplina importante para você adquirir, oferecer experiências melhores para os alunos e também boas performances para o ambiente de TI. Pensando nisso, Endo, eu queria aproveitar essa questão, e a gente sabe que a tecnologia ainda é um custo e não um investimento, né? Como se pode justificar esse investimento para as instituições para as áreas de negócio, pela experiência que você já adquiriu aí quando você passou por projetos de observabilidade nas instituições? Legal. Inclusive, também falou uma boa parte, né, do que eu vejo como uma justificativa bem plausível, tá? Que é garantir disponibilidade e escalabilidade. Aonde eu tenho um momento ali crítico, principalmente, por exemplo, no caso de uma matrícula, que a gente sabe que é uma massa de requisições muito alta em vários serviços que eu estou monitorando ali, tá? Então, quando eu começo a garantir escalabilidade e disponibilidade ao mesmo tempo, né, como uma migração para uma solução como Kubernetes, uma solução containerizada que vai garantir essa nossa escalabilidade, a gente consegue garantir, consegue aí traduzir esse valor investido, né, em disponibilidade, melhoria
né, dos meus sistemas, melhoria da minha garantia para o meu aluno, melhoria da satisfação do meu aluno com relação à minha ferramenta. E uma outra parte que é super importante é a observabilidade, né? Como o Ney falou, existem problemas, existem desafios que a gente só encontra utilizando a observabilidade. E um ponto muito importante que eu sempre levo para os meus clientes, né, de qualquer área, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa visibilidade, né? Inclusive, ontem eu estava conversando com o diretor global de uma das soluções que a gente vende aqui na Delphi, de observabilidade, e a gente estava conversando sobre isso. A ferramenta, por si só, ela não é observabilidade. A observabilidade ela é formada, observabilidade é um conceito, na realidade, é um conceito que a gente aplica e existem ferramentas que nasceram nesse mundo de observabilidade e outras que vêm se transformando para atingir essa observabilidade. E quando a gente fala sobre ter observabilidade dentro de um ambiente, diferente da gente ter visibilidade. Ter visibilidade, eu consigo ver que uma aplicação minha ali, um portal de alunos, está com um pico de erro muito alto, está com uma taxa de latência muito alta, e quando a gente passa a ter apenas a visibilidade, quando a gente passa de visibilidade para observabilidade, a gente chega na causa raiz, destrinchando uma transação, correlacionando logs, vendo se é banco de dados, se é infraestrutura, se é redes que está impactando, né? Então, tudo isso em conjunto, a gente chama de observabilidade. A gente aplica os pilares, né, em uma determinada solução unificada, a gente unifica esses pilares, correlaciona os dados, e a partir disso a gente começa a ter essa diminuição de tempo de detecção, diminuição de tempo de reparação de um determinado problema para garantir essa disponibilidade para os meus alunos. Então, a partir do momento que a gente tem isso, a gente tem uma satisfação muito maior da ponta com relação ao que eu estou fornecendo para ele, né, ao produto que eu estou fornecendo. E isso é interessante porque a gente consegue justificar. A gente consegue justificar o custo de uma maneira onde eu posso falar, olha, você precisa garantir disponibilidade. Ao mesmo tempo, você precisa garantir escalabilidade para que você não só garanta que seu sistema está de pé, que o aluno vai poder acessar no sábado, 3 horas da manhã, como também você pode garantir que, independente da quantidade de alunos que você tem, independente da quantidade de material que você tem suporte para garantir essa visibilidade da ponta final com relação ao meu sistema. Então, são fatores que a gente consegue utilizar para garantir, para falar para o cliente, olha, isso justifica o investimento em tecnologia. Isso justifica o fato de que, a partir do momento que eu tenho uma observabilidade, que eu tenho um ambiente saudável, eu consigo trazer meu aluno para mais perto, consigo garantir a sua satisfação e que vou trazer novos alunos, vou crescer, vou expandir, vou, de forma horizontal, colocar mais conteúdo e tudo mais. Eu consigo garantir para você que isso tudo vai estar funcionando. Isso, claro, só é possível não só com uma ferramenta de ponta, mas também com pessoas especializadas. Né? A gente sempre se posiciona como Delphi, a gente se posiciona como curador, a gente se posiciona como protagonista de tudo isso. Porque nós temos a maturidade, nós sabemos o que é observabilidade. Não adianta só ter a ferramenta se você não tem quem sabe fazer, se você não tem quem sabe pilotar e quem consegue trazer essa observabilidade e maturidade para dentro de um ambiente. Então, isso é uma justificativa muito plausível, que a gente vê muitas instituições, né, como a própria Unesp. Olha, eu só consegui chegar nisso através disso. Através de uma ferramenta, através de pessoas que gerenciam essa ferramenta, através de uma empresa madura em questão de observabilidade para trazer todo esse conhecimento, toda a estratégia e todo o insight para dentro ainda da observabilidade. Muito bom. A gente sempre diz que a tecnologia é feita pelas pessoas para as pessoas, né? E a tecnologia, ela tem uma importância muito grande, mas se a gente não tem especialistas que ajudem os clientes a usar essa tecnologia adaptadas para os seus ambientes, a gente acaba tendo o que a gente às vezes encontra, que é não ter a plena adoção da ferramenta e não ter o aculturamento, que é muito importante. E com esse investimento de observabilidade, a Unesp já desfruta de resultados reais, né? As aplicações da Unesp hoje mantêm uma disponibilidade de 99,7%. Na prática, isso a gente percebe o quanto isso reflete na experiência do usuário.
né? Então, isso é muito importante porque já mostra que existem resultados já em usar a observabilidade. Nós estamos chegando no fim da nossa discussão. Eu adoraria fazer mais perguntas para o Ney, adoraria fazer mais perguntas para o Wendel, mas eu acho que isso fica como uma edição até número 2, para a gente criar um novo bate-papo entre nós, para o Ney, inclusive, nos trazer o que tem de novidade na área de tecnologia e não só de educação, que na área de educação que o Ney vem vivenciando para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, eu quero agradecer ao Ney pela disponibilidade, ao Wendel por ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente, e também quero dizer que cada vez mais a observabilidade se torna uma disciplina importante para todas as áreas, e educação, como vimos, é uma delas. Obrigada, pessoal. Fiquem de olho nas nossas próximas edições. Até breve. Tchau, tchau.